Sejam bem-vindos ao projeto 15, que nós vamos dar início ao entendimento e implementação dos autoencoders, e nós vamos trabalhar com a compactação de imagens utilizando essa técnica. E caso você não lembre o que são os autoencoders, sugiro que você vá lá para o anexo, que tem algumas aulas básicas com a teoria sobre essa técnica de inteligência artificial. E o que nós vamos fazer é uma estrutura parecida com essa que nós vimos no slide teórico. Teremos uma camada de entrada. Aqui nós vamos receber os pixels, ou seja, as imagens. Vamos trabalhar ainda com a base de dados MNIST. Aqui nessa camada oculta, que nós chamamos dos nós escondidos, nós vamos armazenar uma versão menor da imagem, ou seja, ela vai ficar compactada. E depois nós vamos fazer o processo de decodificação para nós voltarmos a imagem ao estado original. Ou seja, nós vamos receber, por exemplo, o número 1 original aqui no início, e o objetivo é reconstruir esse número 1 para que ele fique o mais parecido possível com a imagem original. Vamos dar início com a importação das bibliotecas. Aqui fazemos import datasets e transforms. E aqui simplesmente temos os recursos do próprio PyTorch. Logo na sequência, depois que ele faz a importação, nós podemos setar o manual seed, que é a semente aleatória randômica. E já vamos para a etapa 2. Essa etapa ela já está definida pelo fato de que nós já fizemos essa codificação em projetos anteriores. Primeiramente, nós vamos buscar a base de dados MNIST por meio do pacote datasets do próprio PyTorch. Passamos o nome da pasta MNIST-Data, que ele vai criar aqui no Google Colab. Train igual a true, ou seja, vamos buscar os dados de treinamento. Fazemos o download e já vamos fazer a transformação para tensores do PyTorch. Logo na sequência, nós já vamos definir o loader, que o loader é o objeto que nós vamos fazer a interação durante o treinamento. Então, nós precisamos carregar a base de dados e colocar essa base de dados dentro de um loader. Note que aqui nós definimos o data loader, passamos dataset.train, batch size 256, quer dizer que nós vamos fazer o treinamento de 256 em 256 registros. Shuffle igual a true para ele misturar esses dados. Podemos executar. Ele vai fazer o download dessas imagens. Ele mostrou essa mensagem done, quer dizer que ele fez corretamente. E podemos observar que ele já gerou essa pasta MNIST-Data. Então, os dados eles já estão salvos no nosso ambiente. Vamos fazer o mesmo processo para a base de dados de teste ou a base de dados de validação. Única diferença aqui. O train eu coloco falso, então ele vai buscar somente os dados de treinamento. Executamos e já vamos para a etapa 3, que nós vamos fazer a criação do autoencoder. Aqui eu já tenho essa parte do código definido com o device, então eu vou fazer uma linha de código aqui em cima. Vamos criar uma classe chamada autoencoder, que vai herdar também o módulo do PyTorch. Vamos fazer inicialmente o construtor, que é o init, que aqui nós vamos inicializar os objetos. Primeiramente, super.init, chamamos o construtor da superclasse, ou seja, dessa classe módulo. E vamos agora fazer a definição dos objetos. Primeira camada densa, vou chamar de dens0, que vai receber um NN linear. E agora nós teremos in features, ou seja, quantos neurônios nós teremos na camada de entrada, que equivalem a esses neurônios. Como nós temos imagens 28 por 28, que é essa base de dados MNIST, se eu multiplicar a altura e a largura, temos esse valor de 784. 784 neurônios na camada de entrada. Temos o out features. Eu vou colocar esse valor igual a 32, que indica que nós vamos receber 784 neurônios e vamos transformar esses 784 neurônios em 32 neurônios. Teremos somente uma camada escondida. Vamos definir a função
de ativação, vou chamar de activation 0, que vai receber nn.relu. Vamos para a camada densa 1, nn.linear, e agora nós precisamos fazer o processo inverso. Esses 32 neurônios do meio precisarão estar ligados com 784 neurônios da camada de saída. Aqui nós colocamos 32 e 784. A estrutura básica dessa rede neural são 784 na camada de entrada, 32 na camada de escondida, que voltam para 784 neurônios. Então, uma estrutura bem simples. Logo na sequência, vamos definir a função de ativação 1, que vai ser um NN sigmoide, e nós vamos retornar nessa última camada, no caso esses neurônios, na escala entre 0 e 1, que é o retorno da função sigmoide, pois isso ocorre porque essas imagens, quando nós passamos para o loader, tanto aqui no treinamento quanto na base de dados de teste, ele já faz a normalização e já coloca os valores entre 0 e 1. Como a função sigmoide também retorna valores entre 0 e 1, por isso que nós definimos na camada de saída, quando ele vai fazer a reconstrução da imagem, essa função de ativação. Agora vamos para o processo forward, que eu vou receber o X, que o X são as entradas ou os 784 neurônios. E o primeiro passo que nós vamos precisar fazer é uma conversão, pois nós vamos receber esses dados nesse formato 28 por 28 e nós precisamos ter nesse formato 784, pois nós precisamos passar para essa camada, cada pixel será passado na camada de entrada. Isso indica que nós precisamos converter de uma matriz, pois nesse formato 28 por 28 nós temos linha e coluna, um formato de matriz, precisamos converter para um formato de vetor. Então isso é bastante simples, eu vou indicar que o X vai receber x.view, esse comando view serve para fazermos a conversão, colocamos o -1, que aqui equivale ao tamanho do batch, ou seja, quantos registros que nós vamos passar. Quando nós colocamos esse valor -1, indica que é um número indeterminado de registros, por mais que você poderia também colocar esse valor de 256, que é o tamanho do batch. Então é interessante colocar esse valor -1, que caso você altere o tamanho do batch, não precisa fazer alteração aqui. E aqui simplesmente fazemos a multiplicação 28 por 28. Com isso nós teremos a imagem no formato de vetor. Agora precisamos fazer a ligação entre as camadas. Self, dense, 0. Passamos o X, então eu liguei as entradas na primeira camada. Logo na sequência, o X recebe o activation. Aqui passamos o activation 0, que é a função relu. Depois, self, dense 1, passamos o X. E por fim, nós teremos a última função de ativação, self, activation 1, que aqui nós temos a função sigmoide. E por fim, fazemos um return para o X. Executamos. Então já temos nosso autoencoder pronto. Agora sim podemos executar essa linha para verificar o device. Note que aqui ele retornou o CPU, que o Google Colab ele me bloqueou, porque eu fiquei usando muito tempo. Então ele disse que não tem nenhuma GPU disponível, então nós vamos fazer o trabalho com a CPU. Então ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Vamos agora fazer a criação do nosso autoencoder. Model recebe autoencoder. Model.toDevice, mandamos para essa CPU. E por fim, vamos só definir o criterion, que vai receber o NN BCE Loss, que é o Binary Cross Entropy Loss, pois nós estamos retornando na camada de saída a função sigmoide, então é como se fosse um problema de classificação binária, digamos assim, para cada neurônio, apesar de que nós vamos retornar
784 neurônios no final. E por fim, vamos definir o Optimizer Optin Adam. E aqui vamos passar model.parameters. Executamos. Com isso, nós já temos o nosso autoencoder pronto. E na próxima aula, nós vamos para a etapa 4, que é o treinamento. Obrigado e até lá!